Livro de João, capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E ali havia uma relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens milagres que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por toda a revelação que o Senhor tem nos dado. Aqui, logo no comecinho do capítulo 6, vimos a importância de você fazer a obra do Senhor. Aqui diz que era grande a multidão que seguia, porque viam os sinais que operavam sobre os enfermos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje. As pessoas estão te seguindo pelos sinais que você está fazendo para a glória do Senhor, ou elas estão te seguindo apenas porque você está fazendo? Tem uma grande diferença, né? A gente fazer por nós mesmos, mas a gente fazer pela obra do Senhor, né? E Jesus nos ensina isso, né? Que tudo que ele fazia era para a honra e glória do Senhor e que existia uma multidão que seguia ele. Hoje, se você olhar para essa trajetória, você vai ver que muitas pessoas que antigamente te seguiam não estão te seguindo mais. E tá tudo bem. Mas as pessoas que estão te seguindo hoje, elas veem Jesus na sua vida, elas veem a grandiosidade, a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Você tem sido canal para essas pessoas encontrarem Deus, encontrarem Jesus, ou elas apenas estão encontrando você mesmo? Jesus nos mostra aqui a importância de fazer a obra de Deus. E eu sei que muito é falado sobre esses versículos, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o Senhor já sabe, né? Como foi dito aqui, que ele fez a pergunta para Filipe, mas ele já sabia o que ele iria fazer. Ele apenas queria experimentar o pensamento, as ações de Filipe. Então hoje, o Senhor está te perguntando: onde compraremos pão para estes comerem? Nós podemos colocar outras coisas nesse lugar, né? Em vez de ser pães, onde eu encontrarei as condições para pagar as contas, as condições e sabedoria para ensinar os meus filhos, aonde eu encontrarei as coisas que eu preciso, a maneira certa de falar, de me expor para o meu marido, para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que estão perto de mim. Se você parar para pensar, o Senhor já sabe onde encontrar tudo que você precisa.
Mas ele está fazendo essa pergunta hoje porque ele quer que você seja como André, que olhe as coisas que estão ao seu redor e veja que há sim muitos peixinhos ao seu redor, muitos pães, e que basta você olhar com bons olhos para eles, para que eles possam se multiplicar. Deus encheu você de dons e talentos que você nem imagina. E é através desses dons e talentos que estão perto de vocês que o Senhor vai te usar. Então, aquilo tudo que você quer saciar, todas as suas necessidades que você precisa, né, saciá-las, né, como pagar conta, como emprego, como filhos, marido, família, né, os irmãos, a mãe, o pai, não importa quem seja. Mas o Senhor já te deu a capacidade de fazer isso. Então, que você, mesmo que você pergunte para Jesus assim, o que é isso para tantas coisas que eu preciso fazer, como o André perguntou, mas o importante é que você mostre para Jesus as suas coisas, o que você tem em mãos. Quando eu fui vender pães, eu não tinha nada, né? Mas eu tinha os pães, a farinha. E foi ali que é onde eu comecei a minha história, uma nova história da minha vida. Então, hoje, com as coisas que você tem na sua casa, no seu trabalho, como você pode multiplicar isso para outras pessoas, né? Eu queria que você entendesse essa parte de André aqui, que mesmo ele questionando o que seria isso para tantas pessoas, ele mostrou para Jesus que tinha ali. E Jesus está nos mostrando que tudo que nós precisamos já tem dentro de nós, já tem ao nosso redor. E talvez hoje você esteja numa situação desfavorável, onde a sua limitação, né, o seu pensamento de limitação seja muito grande, né? Mas com certeza aí no seu lar, na sua cozinha, no seu escritório, tem algo que você pode multiplicar se você tiver um olhar para essas coisas. Se você tiver um olhar para tudo que está ao seu redor, você vai conseguir multiplicar e fazer com que esse milagre que Jesus fez naquele lugar seja palpável também na sua vida. Jesus, ele pergunta sobre o que você tem. Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Ele sabia que todos estavam com fome. E hoje ele está perguntando para você qual é o seu problema, qual é a sua necessidade, o que você pode fazer para mudar essa situação. Jesus, ele vai fazer o milagre, mas ele vai fazer com o que você tem. Ele vai fazer com o que você tem. Talvez você esteja aí pensando em coisas que você ainda não tem e que você gostaria que fosse para você. Mas talvez essas coisas que você não tem e que você quer tanto, você vai conseguir através das coisas que você já tem. Que você possa olhar para as coisas que te rodeiam e observar o que você pode transformar com elas. Eu sei que Jesus, ele está te dando agora um direcionamento para mudar a história não só da sua vida, mas de outras pessoas. Então que você possa ter esse discernimento do que está ao seu lado. E possa ter a coragem também, como Jesus teve, com toda a sabedoria dele, de perguntar para outra pessoa como ela poderia resolver esse problema. Porque muitas vezes a gente fica com vergonha de falar sobre o que nós estamos pensando, sobre o que nós queremos, sobre as nossas necessidades. Mas Jesus, ele nos ensina aqui de várias maneiras que a gente pode, sim, buscar o auxílio de outra pessoa e com uma simples pergunta mudar a história e criar milagres.
Porque Jesus diz que nós faríamos coisas maiores que Ele. Então, talvez o orgulho te limite de você fazer as coisas maiores que Jesus. Mas se você tiver um olhar para esses versículos aqui, diferente, você vai ver que a quebra do orgulho vai fazer com que outra pessoa te ajude mesmo sem perceber. André, ele falou sobre o rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Talvez a pessoa que vai te dar a resposta do que você necessita está tão do seu lado. Só que você está olhando só para a multidão e você não está observando quem está do seu lado e que pode simplesmente dar um direcionamento, uma visão de algo diferente. Que essa manhã o Senhor venha te revelar e que venha te mostrar a pessoa certa que vai te direcionar o seu olhar e, consequentemente, os milagres acontecerem. Um ótimo dia para você, que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém, amém.